continuando aqui, vamos falar um pouco mais sobre o gulp, tá? Bom, então nós vimos que eu posso utilizar o método require, tá? Que ele roda em cima do Node, tá bom? Ele é um sistema de módulo que funciona no Node.js, tá? Então nós vimos que eu posso importar o nosso módulo gulp, tá bom? Instalado localmente no meu projeto, tá? Eu posso utilizar este método gulp e armazenar este cara dentro de uma constante aqui chamada gulp, tá? E se eu tivesse outros plugins, por exemplo aqui o gulp SES, eu faria da mesma forma, tá bom? Instalo o gulp SES e esse cara vai ser armazenado dentro de uma constante chamada SES. Legal? Muito bom. Então, continuando, quando eu faço a importação desses módulos, né, eu ganho então a possibilidade de usar os métodos desses módulos dentro do meu arquivo, por exemplo, o nosso arquivo gulp file, tá bom? Continuando aqui. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Eu posso utilizar este método gulp que a gente ganhou quando a gente instalou o módulo, tá bom? Eu posso utilizar esse método gulp e acessar aliás, eu posso utilizar o objeto gulp, né, e acessar o método task, tá bom? Esse método ele vai receber dois parâmetros. O primeiro é o nome da minha tarefa e o segundo parâmetro é a função que vai ser executada, né, quando esta tarefa for executada, tá bom? É o método passo de operações que vão ser executados quando a minha tarefa for rodada, tá? Continuando aqui, então, simplesmente um exemplo, olha só. Criei uma tarefa chamada SES e quando esta tarefa for solicitada, né, vai executar uma função de callback, tá bom? Então, a tarefa chamada SES, ela vai transformar arquivos SCSS em arquivos CSS, tá? O gulp tem dois métodos que são responsáveis por obter uma origem e uma saída para os arquivos, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Como é que vai funcionar? Eu tenho então aqui a origem e eu tenho o destino, tá? No meio do caminho eu tenho o nosso gulp, que vai processar um arquivo, olha só, ele vai processar, um Ctrl Z aqui, ele vai processar uma origem e vai colocar, né, vai fazer o output desses arquivos num destino, num arquivo, num diretório de destino aqui, tá bom? Então é assim que ele vai funcionar. Ele vai fazer um tipo de uma transformação, né, numa origem e vai pegar esses arquivos transformados e colocar dentro de um diretório de destino. Tá bom? Basicamente é isso que o gulp vai fazer, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui no nosso origem eu tenho arquivos .scss e a saída eu vou ter arquivos .css, tá bom? Maravilha. Continuando, então como que vai funcionar? Olha só, eu tenho o gulp .src, tá? Que é o método aonde eu vou passar os arquivos de origem, tá bom? A gente já vai falar um pouquinho sobre esse padrão de escrita aqui, que é um cara chamado blob, a gente já vai falar sobre ele, mas a princípio eu tenho os métodos, né? Eu tenho os arquivos de origem através desse método src e eu tenho um diretório de destino que eu informo através do método dest, tá bom? É dessa forma que vai trabalhar. Mas o que vai ser executado entre a origem e o destino, né? Então, o que vai ser executado aqui, se a gente for olhar, eu não tenho nada no meio do caminho aqui que me diz que tipo de transformação que eu vou fazer. E é para isso que existe o método pipe, tá? Esse método pipe, que ele faz digamos, uma tubulação entre a origem e o destino. Só repara que agora, ó, o método pipe, ele precisa ser passado, inclusive, no método de destino, tá bom? Aonde eu vou definir o destino. Então, eu inicio com o método source e vou passando vários pipes de transformação até que eu chegue no meu destino, tá bom? É assim que o método pipe funciona. Ou seja, através do método pipe, eu informo o que eu quero fazer com esses arquivos de origem, tá? Com esses arquivos de origem, antes de jogar esses arquivos no meu diretório de destino, tá? E então, aqui no nosso exemplo do SES, o que eu quero fazer basicamente é simplesmente rodar o comando SES, tá? Esse SES aqui
é o nome da constante que a gente deu lá quando a gente utilizou o require node says, tá? Ou gulp says no caso, tá bem? Maravilha. Bom, galera, então é isso. Acabamos aqui essa apresentação. No próximo vídeo a gente vai começar a colocar a mão na massa, tá bom? Um abraço, até lá.